Olá. Olá, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? E é isso. E adeus. E E foi bom falar adeus. com vocês. Ai, gente, dezembro. Gente, estamos Nossa, gravando várias gente. coisas, estamos em É. dezembro, o ano está acabando, tá todo mundo endividado, todo mundo sem energia, todo mundo cansado de 2024, né, todo mundo estressado com batendo as metas de fim de ano, trabalhando de final de ano. Tá todo mundo assim, né. E a gente não é diferente, eu tô só a Anitta agora, eu tô só vocês de mim não esperem nada. É, Não nossa, esperem eu tô mais assim, running on fumes, sabe. Tipo, tipo, ai gente, tá difícil pra nossa. vocês também, gente? Deixa aqui nos comentários se dezembro tá pesado, 2024 tá pesado pra gente, né. Não só pra É, gente, mas para o mundo, não tá uma vibe pesada? A gente precisa sim. de um dois mil e É, vinte e cinco de uma virada, pular umas onda, jogar umas flor pra é. Iemanjá, a gente precisa de uma renovação, gente, a gente precisa de E alguma se é, coisa. e se esse vídeo estiver saindo em janeiro, conta pra gente se que o futuro é melhor, por É, favor. se tiver saindo em janeiro, gente, lembra de dezembro como a gente estava todo ferrado e agora tá tudo muito melhor? Tá tudo Espero que melhorou sim. É, muito. espero que esse seja o cenário, sim. A gente espera que sim. Gente, hoje eu trouxe um caso sobre, é uma Jane Doe. A gente já trouxe alguns casos, espera aí que meu roteiro travou, eu não tô conseguindo mudar, Acontece. mudei. Agora tudo acontece aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Tudo Brincadeira, a gente não é acontece ao aqui. vivo. Não, não é ao vivo, mas as falhas técnicas, assim, aqui estão Sim, sim. acontecendo em tempo real. Ah, não, é, as presepadas sempre gente, sempre, o caos sempre vai ter. O caos não muda, gente, entra ano, Não, sai ano e a gente ainda não aprendeu a fazer vídeo. Mas não. ó, a gente já trouxe alguns casos de Jane Doe ou John Doe. Jane Doe ou John Doe são nomes que a polícia e a justiça americana dão para pessoas, para as vítimas que não são identificadas, ou porque não se sabe a identidade dessas pessoas, ou porque a identidade delas está sendo omitida ou preservada por algum motivo. Então, às vezes, você pega algum documento da polícia, um affidavit ou um documento do tribunal, e daí tá escrito, ao invés do nome da vítima, tá escrito Jane Doe. Não é porque não sabem da identidade dessa pessoa, mas é porque ela tá sendo preservada. E quando há pessoas que são encontradas em situação de vulnerabilidade ou encontradas mortas, a gente chama de Jane Doe até identificarmos essa vítima. Então, é só para falar, essa é a história da Jane Doe de San Mateo ou a Jane Doe de Pacífica, devido ao fato dela ter sido encontrada na cidade de Pacífica, no condado de San Mateo, na Califórnia. No dia 6 de junho de 2006, numa trilha próxima a uma rodovia, o corpo dessa Jane Doe, já em estado avançado de decomposição, foi encontrado dentro de uma barraca. Hum. E a gente vai colocar foto aqui. Ela era branca, tinha olhos e cabelos castanhos, os cabelos já estavam um pouco grisalhos, e ela tinha tido um tratamento dentário de qualidade, e ela também tinha feito um tratamento para acne. E sabe como que eles sabem disso? Como? Porque aparentemente os ossos do crânio dela estavam amarelados. E isso acontece quando você usa o antibiótico tetraciclina, que eu já usei inclusive para acne. Não é louco? Aparentemente dá seu crânio fica amarelado. Meu Gente, alguém que é Deus! médico, alguém que é médica, que é profissional da saúde, explica aqui pra gente por que que isso acontece. Eu fiquei horrorizada quando eu fiquei Eu tô sabendo. horrorizada também, não tinha Crânio ideia. amarelo, gente, vocês não têm ideia. Mas, tipo, eu nunca usei esse remédio, eu não sei, fica pra sempre, será? Eu acredito que não, mas eu não sei. Eu ia pesquisar isso e eu esqueci, porque dezembro. Ah. Falando a E assim, verdade aqui pra é só uma vocês, tá? curiosidade, eu não É que não era só penso, uma não acredito. curiosidade, mas eu É. falei: "Ai, gente, eu vou pesquisar o tetraciclina para ver se isso, né, qual que é a". Esqueci, gente, desculpa.
Mas que Na doideira. próxima no próximo ano eu trago informações sobre esse antibiótico. Nossa, gente. Mas aí então, o fato dela ter tratamento anti-acne e um tratamento dentário extensivo e de qualidade, significa que ela não era uma pessoa em vulnerabilidade, né, em situação de vulnerabilidade. Ela não era uma pessoa em situação de rua, ela não era uma pessoa que teve uma vida muito difícil, porque essas coisas são, superficiais, né, entre aspas, não são necessidades básicas. Então, se uma pessoa está em situação de vulnerabilidade, ela não vai pensar na acne, por exemplo. Com ela, como eu falei, ela foi encontrada dentro de uma barraca. Com ela, eles encontraram diversos livros, incluindo 2 bíblias e uma cópia de Harry Potter, porque ela era uma pessoa diversificada, Eclética. eclética. Eles também encontraram um jornal com a data de 2 de março de 2006, o que indicava que ela estava morta já há 3 meses, porque esse foi o último jornal com data, né, o último documento com data que eles encontraram. Então ela devia estar morta já há algum tempo e, como eu falei, Nossa, o que estado do triste. corpo É. então, e o estado do corpo já estava num estado de decomposição bem avançado. Dentro da barraca, ela tinha escrito com fita adesiva, tipo as letras com fita adesiva: "Não ir, não comer, não beber, assassinato". Ninguém sabe o que exatamente isso significa, mas algumas anotações feitas em livros e em um diário que ela tinha, indicam que ela tinha a intenção de terminar a própria vida deixando de comer, que ela queria literalmente morrer de fome. E ela estava usando roupas bem largas e calças masculinas, tipo roupas que não era dela. Provavelmente ela tinha comprado em algum thrift shop, sabe, alguma Brechó. loja, um brechó, alguma coisa assim, ou ela tinha recebido isso em algum abrigo. A causa da morte não aparentava ser homicídio, porque não tinha sinal de trauma no corpo dela, mas o corpo estava num estado de decomposição muito avançado para a gente poder falar qualquer coisa com certeza. Um exame toxicológico também se mostrou completamente inútil, totalmente inconclusivo, eles não encontraram absolutamente nada, e também por causa do estado de decomposição do corpo, né. A polícia do condado, então, eles fizeram o que eles fazem nesse tipo de situação. Eles colocaram todas as informações dela e uma amostra do DNA dela e as impressões digitais que eles conseguiram colocar em um sistema federal chamado Combined DNA Index System, ou CODIS, né, CODIS. E também no sistema do Departamento de Justiça da Califórnia. E em novembro de 2006, as impressões digitais dela foram ligadas a uma ficha policial com uma foto. E de novo, a gente vai colocar a foto dela aqui. E a foto, né, a ficha policial dizia que essa Jane Doe se chamava Sam Smith e que ela tinha nascido em Louisville, Kentucky, no dia 20 de janeiro de 1960. Ou seja, na época ela teria 56 anos. Não, 46 anos. Dezembro. Minha matemática comigo, Dezembro, nem gente, nem se não desculpa. fosse dezembro eu ia saber. Mana, eu te falei, lembra que eu te mandei uma mensagem essa semana? Eu estava tão coringada que eu precisava dividir 58 por 56. 2, Ah, eu acho que é 58 por 56, é. 2, e eu não consegui. Tipo, sabe quando você sabe, você fala: "Gente, não é possível, eu sei isso", e você começa a ter ansiedade de você mesma? Tipo, e você mesma tá olhando pra O que você. tá acontecendo com a minha cabeça? Exato, você mesma tá se julgando por não conseguir Sim, fazer a conta, e daí você fica com ansiedade porque você está se julgando, e daí sim. você não consegue fazer a conta, e daí eu não conseguia raciocinar, gente. Eu tive que pegar a calculadora do celular e fazer a conta, porque eu não conseguia raciocinar, não conseguia, É que a minha não conseguia. matemática é tão ruim que eu tô acostumada já, essa é a minha vida todos os dias, eu já tô tipo: Não, mas assim, ok". nesse nível não, tipo, eu não sou uma pessoa que faz conta, eu sou fã de um lápis e de um papel. Lápis e um papel eu faço até cálculo. Agora, de cabeça, eu sempre dou umas falhadas. Mas, gente, 58 dividido por 2 não é tipo
sabe? E eu não conseguia, gente. Eu não conseguia, eu tive que pegar a calculadora. Mas enfim, dezembro. Dezembro 2024. Um mês difícil para todos. É, É, não, 2006, se ela nasceu em 60, ela teria 46 anos, né? é. Então, e daí que ela seria essa mulher chamada Sam Smith, de Louisville, Kentucky, de 1960. Porém, uma investigação mais apurada revelou que essas informações eram todas falsas. Mas que Ela- jeito? então, ela deu essas informações para a polícia e elas foram registradas quando, em janeiro daquele ano, ou seja, 5 meses antes dela ser Ah. encontrada, a polícia rodoviária da Califórnia parou ela próximo ali, na cidade de no condado de São Mateus, próximo de onde ela foi encontrada, porque ela estava andando pela rodovia e agindo de forma errática. Então a polícia rodoviária parou ela, levou para a delegacia para interrogar, né, para interrogar, perguntar o que que ela, tipo, o que está acontecendo? E ela foi fichada nesse dia. E ela foi fichada por causa de um incidente, não por causa de um crime. Então, ela não tinha uma ficha criminal, ela só tinha uma ficha policial de que ela esteve na delegacia, né? E ela foi liberada porque, como eu falei, não tinha crime. Não é um crime você ser meio doida na rodovia. A menos que você É. seja a tia Diane. Daí é Ah, uma não, outra ela não agrediu história. ninguém, ela não matou ninguém, ela não fez nada de Não errado, causou então nenhum não tem. acidente, ela só estava agindo de forma errática. Mas nesse caso, eu acho que a polícia fez certo, porque poderia ser uma pessoa em situação de vulnerabilidade que estivesse perdida, né? Não, não acho que tá errado, Não, não. e que poderia, inclusive, ser um perigo para ela ou para outros, né. Então, Sim, eles sim. fizeram certo. E daí eles ficharam ela por esse incidente, mas eles nem verificaram essas informações, e elas Ela não eram devia todas nem estar com falsas. documento, né? Não. Então, gente, essas informações sendo falsas, a polícia não tinha o que. Não tinha para onde ir, assim, não tinha absolutamente nada. Eles continuaram. Esse sistema, eu sei disso por causa de um outro caso que a gente fez há um tempo atrás, eu não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que eu ouvi um policial falando que o sistema não é uma coisa tipo CSI que você coloca lá e o sistema fica agindo sozinho. Não, de tempos em tempos, um policial pega esses casos que estão abertos e ele tem que ir e, sabe, mexer no sistema e colocar tudo no sistema e fazer o update para ver se vai A dar um partir match em É alguma engraçado coisa. isso. A partir do momento que você começa a trabalhar com o sistema, você percebe que é muito menos CSI e muito mais um monte de gente com várias planilhas do Excel tentando entender o que tá acontecendo, sabe? É bem isso, é bem É, isso. Então um policial tem que fisicamente tirar, tipo, uma sim, vez por ano, uma vez a cada 6 meses, todos os casos do condado que estão em aberto, vai no sim. sistema federal e daí você coloca lá uma informação, impressão digital ou o perfil de DNA ou alguma outra característica, alguma outra informação, e daí fica lá o É. sistema correndo, e daí É. de repente dá alguma coisa, de repente não dá nada. E Eu durante comecei a muito imaginar se CSI fosse mostrar a realidade. Ia mostrar lá o cara no PC. ah, Ah! Aí ele liga, ou eu queria abrir um bug. Queria reportar, aí ele desliga, aí ele fica olhando pro PC, ele fica digitando, olhando pra planilha, daí digitando, vem olhando a pra planilha, tela, levanta, pega um café, volta. daí ele volta, o Windows reiniciou sozinho, Ai, agora vai demorar 30 minutos. se fosse assim, ia ter tipo meia temporada, sabe? Ia durar 5 episódios, porque todo mundo ia ter ansiedade de ver. O cara só falta chacoalhar, mas por quê? É bem isso. Mas Mas enfim. então, isso É. aconteceu e durante anos eles tiveram algumas informações que batiam, um DNA parcial, alguma coisa Tá. que batia, mas todas essas informações acabaram em nada. Todos esses matches, essas ligações acabaram em absolutamente nada. Até que, em 2017, eles finalmente conseguiram identificar a tal Jane Doe como Christine Mortel Kuhn. Kuhn. Isso porque, em 2014, a filha da Christine começou a procurar pela mãe, que era uma moradora de Washington, D.C., ou seja, do outro lado do país, Meu Deus! que eles não viam desde 2005. Ou seja, ela ficou um ano perdida.
Eu achei muito estranho que nem o marido dela e nem a Christine começaram a procurar a mãe de verdade até 2014. Você concorda? Não é muito estranho isso? Porque eles não viam a Christine desde 2005. Então, depende, porque, assim, é uma pessoa que tem o histórico de sumir, porque a gente não sabe se é uma pessoa que, assim, aparece uma vez a cada 3 anos, quando ela some de novo você tá acostumado, você só vai procurar quando você pensar, tipo: "Nossa, faz, tipo, 3 anos que não dá um sinal de vida, que não aparece com uma história doida, que não Ah, vem com peso na consciência". Se é uma pessoa que tá sempre lá e um dia ela só não está lá, eu não imagino que a resposta tenha sido essa. Teria a sido gente essa, também não né. sabe o tipo de relacionamento que ela tinha com a filha, né, gente? A gente sabe aqui fazendo podcast que nem toda, não é porque é mãe, porque é família que é boa coisa, né? Não, e a Que gente você também vê quer que ir não atrás. é não, e que não é toda pessoa que tem uma questão de saúde mental que é necessariamente sem dinheiro. Poderia ser uma pessoa que veio de uma família rica, então que tinha uma estrutura, mas que ao mesmo tempo nunca recebeu a ajuda que precisava, seja por uma questão de estigma, seja Ah, por uma questão de escolhas de vida. Então, às uhum. vezes, a pessoa tem alguma coisa e ela é instável. Sim. Não Que dá pra é saber, né, é. aparentemente esse é o caso da Christine. A filha dela abriu um processo, né, ela declarou a Christine como uma missing person, como uma pessoa desaparecida, abriu um processo policial de investigação com a polícia, e ela submeteu o próprio DNA para que a polícia Hã. fizesse um perfil do DNA e colocasse no CODIS. Então ela mesmo se voluntariou para Ah, submeter então, isso, é, e foi por isso, por esse DNA dela, que eles encontraram confirmado. a Christine. É porque se ela tivesse, porque uma alternativa seria eles terem culpa no cartório, como também acontece, a gente já viu que acontece. Mas se Bastante. ela submeteu o DNA voluntariamente, não faria sentido, né. Não, pelo menos ela não desconfia do próprio pai, por exemplo, É. né, ela não tem, ou ela teria falado que ela desconfia do próprio pai, já que ela Sim. foi para a polícia e fez todo esse trabalho por anos. Então, o marido da Christine se mostrou surpreso de saber que ela tinha morrido sozinha na Califórnia e triste ao receber a notícia, mas revelou também estar aliviado por ter finalmente um fechamento para essa história. E ao que tudo indica, gente, essa história é simplesmente isso. Ela teve algum tipo de problema mental, ou ela tinha algum tipo de problema mental. Todas as minhas fontes estão na descrição desse vídeo, mas elas não entram em detalhes. A gente não tem detalhes do histórico médico da Christine. Mas ao que tudo indica, ela tinha um problema mental, ela já tinha, né, esse tipo de problema já fazia alguns anos. Ela provavelmente, como a gente está falando, não era próxima da família. E, infelizmente, até hoje ninguém sabe como que ela foi parar na Califórnia, o que ela estava fazendo lá, se ela realmente quis não comer até acabar com a própria vida, e o porquê que ela escreveu assassinato na barraca, junto com, né, não ir, não comer, não beber, assassinato. Tipo, é uma coisa que não. Talvez isso tenha sido a forma que ela encontrou de se automutilar, de se automachucar. Então, essa história toda é um mistério do ponto de vista do sentido de que a gente não sabe o que estava acontecendo com ela mentalmente, né, do estado mental dela nessa hora. E você vê, ela era uma pessoa que ela gostava de ler, ela, É que é eh aquilo, né, a polícia também, a partir do momento em que a polícia constata que nenhum crime foi cometido, a polícia não vai divulgar os detalhes, porque também pra respeitar a privacidade da família, sabe, tipo, é porque um não tem proce querendo ou porquê. não. Não tem exatamente, não tem porquê. Então, a gente não sabe dos detalhes, não porque alguém esteja necessariamente escondendo, mas porque a partir do momento que não tem motivo pra você fuçar, por que não deixar a família em paz, né? Então, não tem nada que indique foul play, né, que indique que alguma coisa criminosa aconteceu. Não tem por que você divulgar os dados médicos de uma pessoa que claramente estava É. passando por um momento muito difícil.
E, assim, eu sei que esse caso não é exatamente o tipo de caso que a gente costuma trazer para o canal, a gente sempre traz alguma coisa engraçada, ou um mistério, ou algo muito terrível, mas ou uma fofoca, mas ao mesmo tempo eu queria trazer esse caso, porque como a gente abriu falando, a gente tá em dezembro, no momento dessa gravação, tá eu tô vendo várias pessoas, vários amigos e familiares, e principalmente com a situação do mundo aí, com as coisas que estão acontecendo, tá todo mundo sobrecarregado, todo mundo trabalhando muito, todo mundo meio que isolado no próprio É. mundo, no próprio estresse, sabe? Ninguém tá bem E em dezembro, eu acho incrível isso, ninguém tá é, bem. ninguém tá bem. E assim, eu queria trazer porque é realmente mais uma bater na mesma tecla que a gente bate desde que a gente começou o canal, desde que a gente começou o podcast, que é cuidem da saúde mental de vocês, toma remédio, procura ajuda, fala com alguém. Se você tá pensando em se machucar ou atentar contra a própria vida, existe ajuda, não só no psiquiatra, mas existe ajuda dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Alguém pode te ajudar, um líder espiritual, alguém pode te ajudar. E você não precisa passar por isso sozinho e você não precisa terminar os seus dias sozinho por causa Sim. de uma questão mental. Hoje em dia, ninguém mais precisa terminar dessa forma. Ninguém mais precisa passar as últimas horas sozinho numa barraca, sabe? Então, procurem ajuda e se você sabe, porque é dezembro, o estresse do final do ano, das festas, todo mundo tem aquela depressãozinha de Natal, de saber que tá um ano se fechando, vai começar um novo ano e ao mesmo tempo o estresse, 13º que já sumiu da conta. Então, a gente sabe que é difícil, se É. você vê que tem alguém que tá se isolando, que tá passando, sabe, não tá falando coisa com coisa, que tá numa situação de estresse, tenta ajudar nessa hora, porque todo mundo tem uma pessoa da família que tá meio coringada, que precisa conversar, que precisa de ajuda nessa hora, E tá? gente, o mundo mudou muito, tá mudando muito, então assim, eu falo isso no sentido de não tenha vergonha de conversar sobre, não tem problema nenhum, a gente fala disso toda hora, tipo, a gente fala que assim, O se tempo juntar todo, as duas, gente. eu acho que se juntar as 2 dá meio manual do Cid. É Olha, só é, tem semana que a nossa amizade inteira se baseia é, é. nos nossos problemas mentais. E tá tudo bem também, gente. Comparar Todo mundo precisa. antidepressivo, como é que tá, já tentou tal antidepressivo, já tomou tal coisa pra dormir, vixe. Não, esse não me dá gases, ah não, esse não me dá azia, gente. Normalize discutir seus antidepressivos com as pessoas. Sabe? Mas E procure um assim, médico, não vai tomar da sua cabeça, faça acompanhamento médico, porque é um remédio sério. sim, mas assim, realmente, gente, ninguém precisa mais acabar dessa forma. Existe ajuda, e se você é a ajuda de alguém, lembre que no final do ano todo mundo fica estressado, todo mundo fica É. coringado e que essa é a hora de ajudar. Se você vê alguém precisando, se você vê alguém se isolando, alguém ficando mais depressivo ou com uns assuntos meio estranho, essa é a hora em que você, ao invés de largar a mão das pessoas que estão enchendo o seu saco, talvez seja a hora da gente. Ei, tudo bem com você? O que, que você está fazendo? Assim, algum pensamento estranho ultimamente? O que está acontecendo? Certo? E é isso. Sejam bons, busquem conhecimento e então é Natal. Então é Natal e Ano Novo também. E o que você fez? Eu não sei a letra. Fiz o que deu. Fala. E Fiz o que beijos. deu e foi pouco, foi tão pouco. E Tchau. adeus.